Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a fonoaudióloga Bárbara Bresciani. Bárbara, você estava falando de psicomotricidade oral e as questões de voz, e tem algumas questões, algumas atividades ligadas à psicomotricidade. Você tinha falado de respiração, sucção, deglutição. Mastigação e fala. Eu quero especificamente da fala, essa questão, essa capacidade de articular o som. Como os fonoaudiólogos já me ensinaram tantas vezes, eu nunca consegui aprender. Escanda as palavras, escanda as palavras. Deixa eu voltar um pouquinho. Nós falamos da respiração. Isso. É importante a gente lembrar que a respiração, ela vai trazer para o sujeito, ela pode trazer alterações também na mastigação, né, o modo como esse sujeito vai mastigar, porque você lembra que a gente pode ter alterações estruturais, dentárias, e também da deglutição, tá? Quanto à deglutição, nós temos pacientes pós-trauma, o TCE, né, o trauma craniano encefálico, ou pós um derrame, né, um AVC. Então, nós temos alguns pacientes que têm essa dificuldade de engolir, que seria a disfagia, né, que a fonoaudiologia chama de disfagia, que é a dificuldade de engolir. Então, a minha especialidade também vai atuar trabalhando com exercícios para ou facilitar, tá, ou realmente possibilitar que essa pessoa volte a deglutir, né, volte a engolir pela boca, né, que após o derrame eles ficam algum tempo sem se alimentar pela boca. E em relação à fala também, alterações de fala nós temos ou por problemas estruturais, tá? Então, a pessoa tem alguma alteração em algum dos órgãos fonoarticulatórios, de língua, né? Físicos, hein? Isso, físicos. Que alteram a fala, tá? Que a minha especialidade seria trabalhar com esses, são os distúrbios articulatórios, tá? Ou até mesmo pessoas, o paciente, por exemplo, que sofreu um acidente vascular cerebral, um derrame. Ele perdeu a fala. Lógico que aí a gente não tem só fala, a gente tem linguagem interna, né? Linguagem interna e linguagem externa, que seria a fala. Então teria esse trabalho também. Mas existe técnica, você prescreve técnicas, existe técnica que ensina a pessoa a retomar essa capacidade de articular? Falando em dicção, existem vários exercícios que a gente pode aumentar, né, a capacidade do sujeito de articular, né? Porque quando nós falamos em fala, o que é a fala? É a articulação do som, né? É a articulação da voz. A voz é produzida na laringe, né? Nós temos ali a fala, então, que ela é articulada. Então, nós temos a técnica de postura corporal, né? Porque a minha postura corporal ela vai também interferir na minha projeção vocal, né? Exercícios mais específicos que são pessoais, né? Para cada paciente, para cada sujeito, nós temos exercícios específicos que vão melhorar essa capacidade do sujeito de projetar e de articular melhor a fala. Bom, de qualquer maneira, existem exercícios ou técnicas que conseguem resultados positivos com relação a isso. Muitos. Tá, e então existe aplicação também bastante específica nos casos de pacientes que sofreram AVC, o acidente vascular cerebral, ou algum tipo de trauma que afetou fisicamente essa região. Sim, temos pesquisas realizadas onde a gente pode ver que após um trauma de face, né, por exemplo, uma fratura de mandíbula, o paciente, ele, após o trauma, ele vem com sequelas na fala, né, na mastigação, né, na deglutição. Então, a fonoaudiologia tem também como restaurar essas funções, né, que ficaram perdidas, né? Bárbara, disfunções nessa área produzem algum tipo de efeito comportamental na pessoa? Além da dificuldade imediata, né? Você percebeu se isso tem algum tipo de implicação psicológica na pessoa, inibe ou cria algum tipo de complexo ou retraimento na pessoa? Nós conhecemos pessoas que falam, né, o errado, como, né, popularmente a gente essa pessoa fala errado, ou fala estranho, ou tem a tal da língua presa, que são expressões utilizadas, né, de uma forma leiga. E a gente pode perceber que alguns pacientes, alguns sujeitos, eles não apresentam menor queixa, acabam não percebendo isso, né? Isso vai depender muito do nível sociocultural, mas de um modo geral, sim, né? A forma como você fala, a forma como você articula, a forma como você se apresenta, ela vai interferir, né, na sua personalidade, né? Sim. Isso afeta psicologicamente, existem sujeitos que você percebe que eles são mais tímidos, e aí quando você vai ver porque ele tem uma gagueira, porque ele tem, né, uma alteração que compromete a sua comunicação, né? Agora, nos projetos, você tem desenvolvido projetos específicos nessa área para otimizar o processo de comunicação da empresa. Isso. Como é que isso é feito?
Bom, o projeto que você cita seria o nosso projeto de comunicação eficaz. Né? Esse projeto em empresas, ele pode ser feito tanto com um indivíduo, né, o meu cliente, que queira aperfeiçoar a comunicação. Então, existem técnicas onde ele vai trabalhar melhor a sua articulação, a sua respiração, tá? Para poder aperfeiçoar a sua fala. Dentro da empresa, hoje nós sabemos que a empresa procura o quê? Qualidades, né? Qualidade. Você tem que estar preparado para encarar o seu cliente, para ter uma boa imagem. E a voz é uma boa imagem, né? Um bom falante, ele vende um produto, ele passa uma imagem melhor do que um falante não tão um falante não tão bom assim. Então, assim, nós hoje temos projetos para que a gente consiga melhorar a comunicação. E você melhorando a comunicação de um funcionário da sua empresa, você vai melhorar a comunicação da sua empresa. E aí você vai levar a sua empresa, né, além. Né? Você abre portas, né? Eu não sei se você já respondeu a isso, mas essa questão da fluência da fala, ela tem a ver com problemas do que você chama de estruturais, problemas de ordem física que condicionam a capacidade de emissão e de articulação, ou tem a ver com a capacidade intelectual da pessoa, que faz ela boa ou má falante, como diz você? Nós temos diversos casos. Nós podemos ter um sujeito com uma alteração de fala devido a um rebaixamento intelectual, a um retardo mental, tá? Outros casos também, né, como um distúrbio, uma alteração estrutural, tá? Ou não, por exemplo, a gagueira. A gagueira é um assunto muito discutido, existem várias técnicas, várias teorias, né, que estudam a gagueira e que abordam para tentar explicá-la, justificando, né? E hoje o que mais se aceitou é multifatorial, então existem muitos fatores que podem estar alterando, não só o retardo, ou não só uma alteração estrutural, pode ser uma alteração, uma barreira psicológica. Então, às vezes você fala, eu passei por determinada situação, ou uma criança parou de falar. Então, existem vários fatores, né? É a multicausalidade, isso. Legal, Bárbara, grato pela sua presença aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço, obrigada. Em 9 Minutos, a presença da fonoaudióloga Bárbara Bresciani. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a viver. 9 Minutos. Oferecimento.